Aleluia. Glória a Deus. Boa tarde. A paz do Senhor a todos. Deus seja louvado. Deus seja engrandecido. Louvamos o nome do Senhor por mais um dia de vida. Louvamos ao Senhor pelas suas misericórdias que se renovaram sobre nós. Estamos debaixo das misericórdias do Senhor. E eu creio e declaro que você, meu irmão, minha irmã, estão também debaixo das misericórdias do Senhor, juntamente com toda a sua casa e sua família. E eu quero convidá-los a estarmos estudando um pouco da palavra de Deus, em nome de Jesus, nos alimentando o nosso espírito, trazendo sobre a nossa vida a bênção do Senhor, porque é isso que a palavra é: alimento, bênção, saúde, tudo que nós precisarmos, a palavra de Deus é. Amém? Eu quero convidar os irmãos, os amigos que vão estar assistindo, que abra sua Bíblia lá no livro de Atos, no capítulo 2, nós vamos estar meditando um pouco na palavra do Senhor. Atos 2, no versículo 1, nós vamos estar nos alimentando dessa palavra nessa tarde, em nome de Jesus. Atos 2:1 diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Deus seja louvado. Deus, nós te louvamos. Em nome de Jesus te agradecemos, Senhor, pela palavra do Senhor. E pedimos agora a cobertura do teu sangue e a direção do teu Espírito, que ele possa nesta tarde, por meio dessa palavra, nos alimentar, nos curar, nos fortalecer e fazer aquilo que é o propósito de Deus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós lemos até o versículo 4. Nós vemos aqui Atos 2, do verso 1 ao verso 4, a descida do Espírito Santo. A descida do Espírito Santo faz parte de um programa, de um grande programa de Deus. É a festa do Pentecoste, onde o Espírito de Deus ele se apresenta e ele reveste as pessoas que estavam naquele lugar. A palavra diz que cada um foi revestido, as línguas foram pousadas sobre cada um deles, e as pessoas foram cheias do Espírito, porque a palavra diz que as pessoas foram revestidas, o Espírito Santo veio e encheu aquelas pessoas. Então, o Pentecoste, a descida do Espírito Santo, é um grande programa de Deus, faz parte de um grande programa de Deus, porque as pessoas elas precisam do Espírito Santo. E o desejo de Deus é que elas sejam, que eu, que você, que nós sejamos cheios com o Espírito de Deus. Então nós vemos que o Pentecoste é a festa onde o Espírito Santo de Deus ele se faz presente. Ele se apresenta e ele reveste as pessoas com o seu poder. Cada um daqueles cristãos que estavam ali reunidos naqueles cenáculos,
eles foram cheios com o poder do Espírito Santo. E eu desejo, eu profetizo sobre a tua vida, que você também venha ser cheio com o poder do Espírito Santo de Deus. E você terá a tua vida transformada, porque Ele tem poder para fazer isso. Em nome de Jesus. Naquele cenáculo havia ali 120 pessoas, uma assembleia com 120 pessoas, e todas elas ficaram cheias do Espírito Santo. Não foi simplesmente o fato delas estarem, mas elas estavam ali orando, elas estavam ali jejuando, elas estavam ali na dispensação de Deus, para que no momento oportuno Deus enviasse o seu Espírito e ali enchesse cada um daqueles cristãos que estavam naquele lugar. E nós vemos também um outro momento. Aliás, eu digo que esse Pentecostes é o segundo maior evento, um dos maiores eventos. O segundo maior evento de Deus para nós, os homens. Porque o primeiro é o nascimento de Jesus, a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus Cristo. Então, o segundo grande evento de Deus, o grande programa de Deus, é a descida do Espírito Santo, a festa do Pentecoste, o mover do Espírito, a descida do Espírito para a terra, para que Ele esteja tratando conosco, ajudando, nos fortalecendo, nos conduzindo, nos ensinando, nos guiando pela verdade. Porque a palavra diz que o Espírito de Deus, o Espírito da verdade, Ele nos guia em toda a verdade. E nós vemos que Jesus ele é batizado no Jordão por João Batista. E depois, logo que Jesus é batizado, o Espírito de Deus vem sobre Jesus. Jesus, ele sai da água, recebe o batismo, ele sai da água e o Deus abre os céus e o Espírito vem e se apodera de Jesus Cristo. E a palavra diz que ele conduz Jesus para o deserto, para Jesus ser tentado pelo diabo. Então Jesus é conduzido pelo Espírito. Às vezes a gente não observa isso. Jesus foi conduzido para o deserto pelo Espírito de Deus. Eu e você, meu irmão, nós precisamos em tudo sermos conduzidos pelo Espírito Santo. Nosso ministério precisa ser conduzido pelo Espírito. Nossa casa precisa ser conduzida pelo Espírito. O trabalho precisa ser conduzido pelo Espírito. Nossos filhos precisam ser conduzidos pelo Espírito. Todas as coisas precisam serem conduzidas pelo Espírito Santo de Deus. E então Jesus ele vai para o deserto ser treinado e tentado por Satanás. Jesus ele vai e na guerra, na tentação de Satanás, Jesus ali é treinado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo ele nos treina. O Espírito Santo ele nos fortalece na guerra, na batalha, no deserto. Ele nos fortalece, ele nos sustenta e ele nos conduz. Amém? O desejo de Deus é que todos os homens que já conhecem a palavra de Deus busquem esse poder, o poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Então nós vimos que Jesus ele é conduzido para o deserto no poder do Espírito. O Espírito conduz Jesus. E o Espírito está ali com Jesus. E Jesus vence o diabo, vence a Satanás. Nas 3 tentativas de Satanás no deserto, Jesus vence. Porque Jesus está cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo tem uma importância imprescindível à sua obra. A obra do Espírito Santo de Deus em nossa vida é imprescindível
a gente não pode nem imaginar o tamanho, a responsabilidade da obra de Deus e a importância da obra do Espírito Santo em nossa vida. Porque o cristão, ele precisa de ser tratado, de ser ensinado, de ser ajudado, de ser conduzido e de viver na dependência do Espírito Santo. Então a obra dele é muito importante. A obra do Espírito Santo é tão grande e que a igreja de Deus precisa não se descuidar disso. A igreja de Jesus Cristo precisa investir tempo, gastar tempo buscando o poder do Espírito Santo. Porque a gente vê lá no livro de Atos, ainda aqui no livro de Atos, no capítulo 4, versículo 31, a palavra está dizendo aqui que os homens, os servos de Deus, eles estavam, ele diz a palavra em Atos 4, 31, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. E o que aconteceu? O poder da oração daqueles homens cheios do Espírito faz tremer o lugar e todos ficam cheios do Espírito Santo. E eles com intrepidez, eles anunciam a obra de Deus, eles anunciam a palavra de Deus. Quando esses homens começam a anunciar, a pregar a palavra de Deus, quando eles são cheios do Espírito Santo. Quando eles são cheios do Espírito Santo, eles têm intrepidez. O Espírito de Deus dá intrepidez no espírito deles. E eles saem para pregar, para anunciar a salvação de Jesus Cristo, para anunciar as boas novas, para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Porque agora eles estão cheios do Espírito, eles não temem. Eles avançam na autoridade, porque há dentro dele o mover do Espírito Santo de Deus. Então nós precisamos de ter essa intrepidez, de ter a ousadia. Mas só conseguimos isso não é com grito, não é com coisas naturais da terra, mas é com o poder do Espírito Santo. Com o poder do Espírito, a obra vai prevalecer, o ministério vai crescer, o ministério vai expandir, vidas vão ser transformadas por conta do poder do Espírito Santo de Deus. Porque esses homens oraram, essas pessoas oraram, não tinha só homem, tinha homem, mulher, talvez jovem, adolescente, criança, todos oravam e buscavam o Senhor. E o lugar, a terra tremeu, e aquele povo é cheio do Espírito Santo. E a glória de Deus é vista na vida daqueles irmãos. O diácono Estevão também. Estevão, ele é um diácono cheio do Espírito Santo. E chega um momento que vem o confronto contra a vida dele. Os ímpios vieram contra ele para matá-lo, para apedrejá-lo. E a palavra diz que Estevão não temeu a morte. No momento mais crucial da vida dele, ele não se preocupa com o seu corpo físico. Ele inclina os seus olhos para o alto. E a palavra diz que ele viu os céus abertos, ele viu a glória de Deus, ele viu Deus no seu trono. E ele vê Jesus à direita do Pai. Então, ele não se preocupou com aquilo que podia acontecer com ele, porque ele estava ali movido, tomado, revestido do poder do Espírito Santo. Todo homem, nós, servos de Deus, nós precisamos levar isso a sério. Pensar mais no Espírito Santo de Deus, dar mais lugar ao Espírito, se inclinar mais para a obra do Espírito Santo, para a dependência do Espírito Santo, para aprender do Espírito de Deus, porque Ele está aqui na terra. O céu se abriu e Ele veio e se apoderou de Jesus.
se apoderou de nós. Ele se apoderou de nós. E nós precisamos olhar mais para essa obra poderosa do Espírito Santo de Deus. E João Batista também. João Batista, ele está batizando, ele batiza com água, ele fala: eu batizo com água para o arrependimento. Ele batizava as pessoas para o arrependimento dos seus pecados, para o perdão dos pecados. Mas ele disse: vai vir um que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. E esse eu não tenho nem o direito de desatar a sandália dos seus pés. Ele falava de Jesus, porque Jesus, ele batiza com o Espírito Santo. João disse: ele vai batizar com o Espírito e com fogo. Então, meu irmão, Jesus continua batizando. Jesus continua batizando. Peça, se você não é batizado no Espírito Santo, busque. Jesus vai te batizar. Porque João disse: ele vai batizar com o Espírito e com fogo. Então peça isso ao Senhor Jesus Cristo, o batismo. Deseje, porque se você deseja, Deus vai te dar. Igreja, se inclina mais para o poder do Espírito, para o mover do Espírito. Abre as portas. Você que é um líder numa igreja, líder de um povo, se incline mais, meu irmão. Se você tem buscado, busque mais, porque quem mais busca, mais recebe. E se o Espírito é desejado, é buscado, ele vai trazer uma obra maior, ele vai fazer algo tremendo, vai ter milagre, vai ter transformação de vida. Em nome de Jesus Cristo, se entregue para o Espírito de Deus, para que ele mesmo possa fazer essa obra tremenda que só ele sabe fazer. Ele sabe curar, ele sabe batizar, ele sabe dar os dons, ele conduz todas as coisas, os 9 frutos do Espírito, os dons do Espírito. Então, tudo que eu preciso para ter uma vida na presença do Senhor é me entregar para o Espírito Santo, é me render ao Espírito Santo, é valorizar a sua obra, é estudar a sua obra, é buscar esse presente, essa dádiva de Deus. O Espírito Santo está aqui na terra. O céu se abriu e ele desceu. E ele veio e ele está aqui. Jesus disse: não vou deixar vocês órfãos. Eu vou, mas vocês não vão ficar órfãos. Vocês terão um outro Consolador. E nós vemos que Jesus, quando ele está indo, antes dele ser assunto ao céu, ele chama os seus discípulos e fala para eles: não se ausente deste lugar, não saia de Jerusalém, fique esperando o revestimento, fiquem até que do alto vocês sejam revestidos de poder, para que vocês venham ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Jesus nos chama para ser testemunha dele depois de sermos revestidos do poder de Deus. Nenhum homem pode testemunhar do poder de Jesus Cristo se ele não for cheio com o Espírito Santo de Deus. Então, busque o Espírito Santo. Se renda, deseje o Espírito de Deus. Abra as portas para ele. Escancare as portas. Abra o teu coração, meu irmão, e se entrega verdadeiramente para o Espírito. Porque a palavra diz que o Espírito de Deus, Jesus disse que quando o Espírito viesse, iria levar o homem a se converter do Espírito. Ele disse assim: quando o Espírito vier, ele vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Só o Espírito Santo pode nos convencer. Só o Espírito Santo pode convencer a tua casa. Só o Espírito Santo pode convencer
um traficante a largar o caminho mau. Só o Espírito Santo pode convencer a qualquer pessoa, seja lá de qual nível seja do nível superior, inferior, seja um doutor, seja um homem simples, um morador de rua. O Espírito Santo tem o poder para convencer, tem o poder de transformar. Por isso, clame por Ele, entregue para Ele, entregue o teu caminho para Ele, para que Ele possa conduzir você. Deseje Ele, porque Ele vai nos convencer. E às vezes não é só aquele que está lá fora, que ainda não entregou a vida para Jesus. Tem pecado oculto às vezes em nossas vidas que só o Espírito de Deus pode nos convencer e nos ajudar a nos libertar, a abrir mão, né? As pessoas falam do pecado de estimação. Às vezes tem pecado que está lá, a pessoa caminha 10, 12, 15, 20 anos no Evangelho, mas tem algo lá oculto. E o Espírito Santo, ele vai convencendo. O Espírito Santo vai convidando a pessoa a deixar aquele caminho tortuoso. E aí chega um momento que a pessoa dá ouvido e é convencido pelo Espírito. E aí vence e se torna uma pessoa convertida naquela área que ele não conseguia vencer. Mas com o poder do Espírito, ele vence. Com o poder do Espírito, prevalece contra o pecado. Em nome de Jesus. Nós vemos também o povo de Israel. Quando Israel sai do deserto, todos animados, e eles veem os milagres de Deus. Ele vê o mar abrir, Moisés abre o mar, ele vê a nuvem de noite, a nuvem de fogo, cobrindo eles, protegendo, aquecendo no deserto. Durante o dia, a coluna de fumaça. Eles viam aquilo, eles comeram o maná do céu, mas eles não conseguiram prevalecer contra o pecado. Eles não conseguiram, eles foram para o deserto por 40 dias, para ficarem ali 40 dias e 40 noites. E eles peregrinaram no deserto 40 anos. E todos, com exceção de Josué e de Caleb, todos os outros morreram no deserto. E o que aconteceu? Eles não conseguiram vencer o pecado. Eles não conseguiram vencer a sua carne. Eles não conseguiram vencer o espírito da murmuração, da idolatria. Queriam um bezerro, para alguma coisa que eles pudessem tocar, ver, né? Uma coisa palpável. E ali lhe foi dado um bezerro de ouro. Então eles não venceram a idolatria. Eles não venceram a murmuração. Eles não venceram tantas coisas que Satanás militou contra eles naquele deserto. Todos pereceram. Mas a grande alegria é Jesus Cristo, ele é conduzido para o deserto para ser tentado por Satanás. E ele vai cheio do Espírito. Ele vence a Satanás no deserto. Ele não poderia fazer aquilo se o Espírito de Deus não fosse com ele. Então ele vai cheio do Espírito. E ele volta de lá do deserto. Ele vai cheio do Espírito. E ele volta no poder do Espírito Santo. E quando ele volta no poder pleno do Espírito, ele volta e começa o seu grande ministério. E ele começa as grandes obras. Nós não vemos nenhuma grande obra de Jesus até que ele seja batizado e seja cheio do Espírito. Jesus, quando ele volta do deserto, é que começa a grande obra. Está escrito lá em Atos 4. Atos 4, no versículo 14. Diz assim, Lucas 4, no versículo 14.
No versículo 1 de Lucas 4, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo Espírito para o deserto. Durante 40 dias e 40 noites, ele foi tentado. Cada tentação é um treinamento. O crente, ele é treinado na tentação. E Jesus, ele é treinado no deserto. E ele vence a Satanás. Glória a Deus. Jesus venceu o diabo no deserto. Você pode vencer o diabo. Seja qual for o deserto que você estiver. Você pode vencer. Se você estiver em parceria com o Espírito Santo, você vai vencer o diabo. Você vai vencer a sua carne. Você vai vencer a enfermidade. Você vai vencer. Foi para vencer que o Senhor nos tem chamado. Deus nos tem chamado para vencer todas as coisas. E aqui no versículo 14 de Lucas 4, diz assim: então Jesus, no poder do Espírito Santo, regressou para a Galileia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. E aí começa, ele ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Precisou do Espírito. Você quer que o teu ministério prospere, meu irmão, minha irmã? Você precisa do Espírito de Deus. Você precisa que o Espírito Santo te dirija, te conduza o teu ministério. Às vezes nós queremos lidar com as coisas do céu, aprendendo com as coisas da terra. Mas a palavra diz que se nós já somos de Jesus, né? Busquemos as coisas que estão no alto. Nós não somos mais da terra, nós estamos na terra, mas nós temos que buscar as coisas que são do alto, porque o nosso Senhor está lá no alto. E em nome de Jesus, você vai vencer, apoiado, cheio, conduzido, né? Transbordante do Espírito Santo de Deus. No nome de Jesus, porque Israel no deserto ele pereceu, porque ele não tinha o Espírito. Adão nasceu homem, já nasceu recebendo ordem, domine sobre tudo. Adão nunca teve guerra, nunca passou pelo deserto, ele nasceu adulto, ele já apareceu já dominando, já para dominar. E aí quando veio o momento do treinamento, ele perece. Mas Jesus Cristo prevaleceu. Jesus prevaleceu no deserto contra toda a tentação, e a palavra diz que em tudo ele foi tentado, mas em nenhum momento ele pecou, porque o Senhor era com ele, porque ele era cheio do Espírito Santo, porque era possuído pelo Espírito de Deus. Ele era cheio do Espírito Santo, no nome de Jesus. A igreja do Senhor precisa se inclinar para isso, para o poder do Espírito Santo. É nosso, nos foi dado. Nos foi dado. O Espírito de Deus, ele nos foi dado. É nosso intercessor, é o nosso ajudador, é conselheiro. O Espírito Santo é aquele que confirma no nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo é aquele que intercede por nós com gemido inexprimível. Que a palavra diz que não sabemos orar como convém, mas o Espírito de Deus, ele intercede por nós com gemido inexprimível. Então, o Espírito Santo, ele está em todas as coisas, em toda a obra do Novo Testamento. Nós vemos que quando o anjo anuncia a Maria que ela vai ter um filho, e ela diz para o anjo: como pode acontecer? Eu sou uma moça, eu nunca casei. Ele disse: não, o que você vai ter não é de homem, mas é do Espírito Santo. É a obra do Espírito Santo de Deus.
E ele disse: o Espírito Santo descerá sobre você, Maria. E o poder do Altíssimo te envolverá. Então o Espírito Santo, ele está em todas as grandes obras do Novo Testamento para as nossas vidas, desde a geração de Jesus Cristo. Então ele está disponível para nós. E a palavra diz que o Espírito, que Deus permanece em nós através do Espírito Santo de Deus. Ei, meu irmão, Deus permanece em você através do Espírito Santo. Deus está em você através do Espírito Santo. Lembra-te que o Espírito de Deus está dentro de você. Veja o que você está fazendo, ou o que você deixou de fazer. Se você deixou de buscá-lo, volte a buscá-lo. Volte. Não se esqueça do Espírito Santo. Ele está dentro de você. E Deus está dentro de você por intermédio do Espírito. Amém? Então a igreja precisa buscar isso. Buscar o poder do Espírito. Buscar a direção do Espírito. A ação e o mover do Espírito Santo. Para que haja transformação. Para que haja transformação na igreja. Para que haja transformação na igreja. A igreja pessoa. A igreja precisa se inclinar, acordar, desejar, resgatar esse movimento do Espírito, esse direcionamento do Espírito, porque nós temos dentro de nós o Espírito Santo. E Deus quer que isso seja derramado, que isso seja multiplicado na terra, na vida das pessoas. Se a igreja quiser ver verdadeiramente homens e mulheres transformados, precisamos buscar o poder, o mover, a direção e a unção do Espírito Santo. Se quisermos ver vidas rendidas aos pés do Senhor, precisamos buscar o poder do Espírito. Precisamos buscar a direção do Espírito. Precisamos aprender mais do Espírito. Ah, mas eu sei, mas quanto mais vocês têm, mais Deus quer te dar, mais Deus quer te encher, mais Deus quer que você possua. Em nome de Jesus, vamos deixar as tradições, que às vezes nós somos cheios de tradições. Não, as coisas têm que ser assim, 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 assado, tem que ser por aqui, assim. Não tem que ser da forma que o Espírito dirige, tem que ser segundo o propósito de Deus. Deus tem propósito para vidas diferentes. Deus tem um propósito para cada uma pessoa. O Espírito é um só, mas os propósitos, os projetos de Deus é individual, é para cada uma pessoa. Deus não opera na vida de A igualzinho como a de B. Não, cada uma pessoa é uma única pessoa. Cada pessoa é única. Então o trabalhar de Deus para a minha vida é uma maneira, para o outro é de outra maneira, mas seja qual for a forma, o Espírito Santo tem o poder, tem o direcionamento, tem a unção, tem a autoridade para cada um de nós, meu irmão. Para cada um de nós, você que é novo decidido, você que já está na igreja, que já tem um tempo, mas que ainda não se encheu com o Espírito, não foi batizado, não perca mais tempo. Vai buscar o Senhor. Tua vida vai ser mudada. O fruto do Espírito vai te encher. Você vai ter alegria, você vai ter paz. Tem pessoas que dizem: alguém quer tirar a minha paz. Meu querido, ninguém pode tirar a paz, que se ela estiver dentro de você. E essa paz chama-se Jesus, que Ele é o príncipe da paz. E o príncipe da paz, estando dentro de você, na pessoa do Espírito Santo, ninguém pode tirar a tua paz. Você pode estar no deserto, você pode estar no jardim, como foi o caso de Adão. Você pode estar onde estiver. A paz de Deus vai estar dentro de você, porque o Espírito está dentro de você e ninguém pode te derrotar. Então, os crentes, quando ele é cheio do Espírito, ele tem ousadia para pregar a palavra, seja onde for que ele for enviado, seja qual for o lugar, seja para quem ele tiver de pregar, ele vai lá e ele vai falar a palavra de Deus.
Esse é o desejo de Deus para as nossas vidas. Deus, Ele deseja que nós fujamos das tradições, daquilo que são coisa do homem, e passamos a viver os milagres do Espírito, a direção do Espírito, o mover do Espírito e, acima de tudo, aquilo que vai agradar a Deus. Reconhecer o Senhor Jesus, reconhecer que o Senhor Jesus nos deu o seu Espírito. Nós precisamos reconhecer que Jesus Cristo, Ele nos deu um Consolador. Jesus no céu é nosso intercessor e nosso advogado, mas na terra, o Espírito Santo, Ele é o nosso intercessor. Ele intercede por nós, Ele nos orienta, Ele nos conduz. Ele é o Espírito da verdade, que quer nos guiar em toda a verdade. Em nome de Jesus Cristo. O Espírito Santo, Ele está aqui na terra. E é Ele responsável por preparar, adornar a noiva para entregar o noivo. Ele está preparando a noiva para entregar ao noivo. E lá em Apocalipse, no capítulo 22, no versículo 17, acho que é isso, 22, 17, a palavra do Senhor diz, o Espírito, vou ler aqui, o Espírito diz, vem, vem. É o Espírito Santo que está lá em Apocalipse, no finalzinho da Bíblia, no final dos tempos, Ele está lá e Ele diz, Apocalipse 22, diz assim, o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Jesus, lá no Evangelho de João, Jesus sobe o momento na festa, Ele faz isso, Quem tem sede, venha a mim e beba. Ele falava do Espírito que viria. E aqui o Espírito e a noiva, porque o Espírito anda junto com a noiva. Ele é responsável para entregar a noiva de Cristo ao próprio Cristo. Jesus vai vir buscar a noiva. E Ele vai. E o Espírito Santo vai entregar. O Espírito Santo está adornando a noiva. Está preparando a noiva. Você é noiva do Senhor. Nós somos noiva do Senhor. Nós somos a igreja de Jesus Cristo. E nós precisamos, como filho de Deus, porque o Espírito diz em nosso Espírito, é Ele que testifica dentro de mim e de você, que somos filhos de Deus. Porque às vezes o diabo diz, você é filho de Deus, mas dentro do teu Espírito, ele diz, o Espírito diz que você é filho de Deus. E ainda também ele diz, não temos condições de falar de tudo aquilo do Espírito. Mas assim, ele ainda diz assim, aquele que é guiado por Deus é filho de Deus. Todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus é filho de Deus. Você é um filho de Deus. Se volte para o Espírito Santo. Se lembre da obra do Espírito. Se você não conhece, vá ler na palavra. Peça ao seu pastor. Me ensina a respeito do Espírito Santo. Porque eu quero ser conduzido. Eu quero que Ele dirija a minha vida. Eu quero que Ele dirija a minha casa. Eu quero que Ele dirija a minha família. Eu quero que Ele dirija todas as coisas. Porque foi para isso que Ele veio. Para nos dirigir. Para nos governar. De maneira suave, mas com a responsabilidade de entregar a noiva ao noivo. Portanto, meu irmão, minha irmã, talvez você que vai ouvir esse vídeo, que vai ouvir essa palavra, talvez você não sabe nem o que significa o Espírito Santo. Talvez você nunca nem ouviu falar, a não ser assim aleatoriamente. Mas se você for numa igreja, procurar um servo de Deus,
Me fala sobre o Espírito Santo, me fala de Jesus. Ele vai te mostrar a obra do Espírito, a obra que o Espírito pode fazer na tua vida, a transformação que o Espírito de Deus pode trazer na tua vida. Talvez você diz, não, vou ser transformado, não, o poder de Deus vem sobre ti. E você vai entender o quanto você é amado por Deus, o quanto Deus deseja que você se volte para Ele. Deus está esperando o teu sim, o reconhecimento de que só Jesus salva e só o Espírito Santo pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, só o Espírito Santo pode convencer um homem a se entregar para o Senhor, a ser salvo. Existe uma salvação para você. Existe um livramento. Salvação é livramento. Existe livramento para a tua alma, para o teu espírito, para a tua família. Em nome de Jesus, existe livramento. Olhe para o alto e busque o Senhor. Você que já conhece, você que não conhece, procure alguém que conhece e vá pedir ajuda. Olha, me ensina da palavra, me fala de Jesus, me fala desse Jesus. Alguém uma vez falou de Jesus para mim e eu desejei Jesus. Eu desejei com todas as minhas forças conhecer Jesus, até que um dia eu conheci, até que um dia eu me rendi para Ele. E louvado seja Deus, porque foi a melhor coisa, a coisa mais poderosa que eu já fiz em toda a minha vida, foi buscar conhecer Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu deixo essa palavra na tua vida e eu te abençoo em nome de Jesus Cristo. Que o poder do Espírito Santo venha sobre a tua vida e te conduza por toda a verdade. Que o Senhor conduza pelo Espírito Santo todo o teu caminho pela verdade. Que toda mentira caia por terra, porque o mundo traz muita mentira e muito engano. O diabo é mentiroso e enganador. Mas a verdade vem da parte de Deus, pelo Espírito de Deus. Ele é o Espírito da verdade e Ele vai nos conduzir por toda a verdade, em nome de Jesus Cristo. Amém? Em nome de Jesus.